De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com a juíza do trabalho, Maria Rita Manzarra, que é presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho aqui do estado do Rio Grande do Norte. Doutora Rita, existe também uma discussão sobre uma proposição acerca da atuação dos juízes substitutos como juízes auxiliares. Esse é também um tema e estudo que as entidades representativas dos juízes estão discutindo? A questão dos juízes auxiliares, né, são aqueles juízes, a gente tem as duas figuras de juiz auxiliar. Tem o juiz auxiliar, que pode ser substituto ou titular, auxiliando a presidência do tribunal, que é uma figura nova implantada aqui até no nosso tribunal, que a gente até então não tinha usado dessa experiência e tem sido altamente satisfatória, né, que nós temos o colega Cássio, nomeado juiz auxiliar da presidência, que é um canal de comunicação muito útil, né, do próprio magistrado, exatamente, que o magistrado leva as suas questões e a própria entidade de classe, a AMATRA também, diretamente ao juiz, que entende perfeitamente da situação, porque são causas próprias ao seu cargo, e leva ao presidente. Então é um canal muito útil que tem dado realmente muito resultado. Essa experiência é reproduzida em quase todos os regionais e aqui no nosso veio com a gestão da presidente Josiane e tem sido bastante exitosa. A outra possibilidade é a questão dos juízes auxiliares, né? Nas varas, onde tem mais de 1000 processos, nós temos a presença fixa de um magistrado substituto auxiliando esse juiz titular, né? Então, assim, prover esse juiz auxiliar de todas as condições de trabalho iguais às do juiz titular é uma preocupação da entidade de classe, com certeza, a questão da figura do assistente do juiz substituto em iguais condições ao juiz titular, até porque o trabalho desempenhado é o mesmo, né? Aqui no nosso estado, nós temos essa figura do juiz auxiliar, juiz substituto auxiliar, na circunscrição de Natal e de Mossoró, né, porque são as unidades que possuem um volume processual mais expressivo. Doutora, e sobre a implantação do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho, né, quais são as principais reflexões feitas por parte das entidades representativas? O processo judicial eletrônico é uma realidade inegável, a gente realmente precisa, né, aderir a essa modernidade, mas essa inclusão dessa nova metodologia na nossa rotina tem sido algo bastante impactante, né? Não só pela instabilidade do sistema, dificuldade de acesso, uma necessidade maior de capacitação e treinamento, e isso eu digo não apenas com relação aos magistrados, mas também servidores e os advogados, que a reclamação da OAB é intensa, né, e justificada na sua maioria dos casos, porque veio para simplificar e às vezes na prática a gente tem uma sensação de que está demorando mais do que antes, né? Eu acredito e tenho essa esperança de que seja uma fase transitória dessa dificuldade de adaptação. Mas realmente não tem sido fácil lidar com a questão do processo eletrônico aqui no estado, pelo menos a experiência tem sido bastante dificultosa. E fora outra preocupação, que isso as entidades de classe sempre levam isso para o debate, que é a questão da saúde do próprio usuário, de quem manipula esse sistema, né? Porque os casos que a gente tem de afastamentos nos outros que já usam o processo eletrônico há mais tempo, por conta de lesão por esforço repetitivo e problemas na questão visual, né, problemas na visão, têm sido elevados. Então, esse outro reflexo negativo do processo eletrônico, as associações clamam para que seja dada a atenção necessária e estudos sejam realizados, né? Porque não adianta investir em tanta modernização para a gente ter os operadores adoecendo daqui a pouco tempo. Então, é um assunto realmente que desperta debates, né, acalorados, e aqui no estado eu acredito que a gente ainda precisa de uma boa evolução para conseguir analisar essa experiência como positiva plenamente. Essa é a avaliação do conjunto das AMATRAs, dos 24 TRTs, juntamente com a ANAMATRA, Associação Nacional? Essa questão da instabilidade do sistema tem sido bastante complicada. A gente sabe que a Justiça Estadual apresenta um problema maior ainda, né, que o sistema lá tem apresentado mais problemas, mas a Justiça do Trabalho ainda existe muita reclamação. Claro que os tribunais que aderiram ao processo eletrônico há mais tempo, como o Maranhão, as dificuldades hoje são bem menores. Então é questão de adaptação, estamos no período mais difícil da adaptação e a tendência realmente é que a situação melhore daqui para frente. Doutora, existe uma discussão em torno da reforma do sistema recursal trabalhista em face da lei 13.015/2014, se não me engano, né? Como é que os juízes trabalhistas estão vendo essa questão? Essa lei foi aprovada no final do ano passado e vários seminários foram promovidos, inclusive a AMATRA promoveu uma aula magna trazendo um jurista para falar a respeito, justamente porque foi uma lei com bastante inovação. É uma lei que pretende também otimizar a questão recursal, né, agilizar fases que antes demoravam mais, e aqui a gente ainda não conseguiu sentir o impacto, né, porque foi muito recente a aprovação,
mas a tendência realmente é que a tramitação seja mais célere. O impacto, a avaliação, acredito eu, que será plenamente realizada pela segunda instância, né? Porque é quem tem um contato direto com os recursos, né? O primeiro grau faz só ali o juízo de admissibilidade e remete, e a tramitação mesmo fica a critério da segunda instância. Mas, de certa forma, isso tem uma repercussão, até, por exemplo, o tempo que demora um recurso. Com certeza, né? Ainda não deu para a gente aferir isso porque a lei é muito recente, mas eu acredito que daqui a um tempo a gente consiga analisar os efeitos benéficos dessa norma. Doutora, um tema que está sendo amplamente discutido nacionalmente, e as entidades de classe estão em Brasília fazendo enorme movimentação, enfim, é uma discussão ampla em torno do assunto e várias entidades, até da sociedade civil organizada, etc., as associações nacionais de juízes, regionais, enfim, é sobre a PEC 457 de 2005, que conhecida, né, como a PEC da Bengala, que altera a idade da aposentadoria compulsória. Como é que as entidades, né, representativas estão vendo esta questão? Essa PEC, ela tem sido a ordem do dia na pauta das associações, né? Realmente, essa PEC, conhecida já, como você bem disse, da PEC da Bengala, ela eleva a idade da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos, né? A posição das associações, dos magistrados, do Ministério Público e a própria Ordem dos Advogados do Brasil é contrária à aprovação dessa proposta, né, porque essa proposta traz efeitos nefastos para toda a carreira. O engessamento da carreira, se acaba com a necessária oxigenação dos tribunais, há uma tendência a uma estagnação da jurisprudência em vários outros aspectos. Não há o argumento falacioso da economia para o aspecto previdenciário não existe. Não é? Porque, na verdade, a partir do momento que o magistrado, no início de carreira ali, começa a perceber que não tem possibilidade de ascensão, e não só do início da carreira, o magistrado no curso de sua carreira, que não tem possibilidade de ascender, de ser promovido, deu o seu tempo, se aposenta. Então, vai ser um estímulo a aposentadorias voluntárias, porque ninguém mais vai ter interesse em permanecer na carreira se não tem possibilidade de ascensão. Então, assim, o efeito para a carreira é muito prejudicial. E é uma emenda que tem sido discutida como se atingisse apenas os ministros dos tribunais superiores, mas o texto da emenda não é bem assim. O efeito imediato é para os ministros dos tribunais superiores, mas há o autorizativo já na Constituição para extensão a todo o serviço público mediante lei complementar. E é isso que as entidades de classe realmente lutam, a gente tem lutado semanalmente no Congresso Nacional e também pelo aspecto político, porque o que faz dessa emenda, dessa proposta de emendas ter grandes chances de aprovação agora é uma conjuntura política, né, para evitar que um presidente nomeie ministros. E isso não é nada republicano, nós não podemos alterar a Constituição no curso do caminho do político apenas para evitar certos resultados. E é nesse processo que ela está, ou seja, nessa tramitação que ela vai ser votado pelo Congresso? Ela já foi aprovada no Senado e está na pauta da Câmara desde antes do Carnaval. As associações têm feito verdadeiras mobilizações, campana lá na Câmara, pedindo ao presidente da Câmara que não paute, que retire de pauta. Temos conseguido adiar, mas ele tem divulgado que vai ser votado e já está para a próxima pauta da semana que vem. E tem sido uma luta árdua. Aqui no Estado nós já procuramos todos os nossos parlamentares e os outros presidentes da associação estão repetindo essa conduta nos seus estados, visitando os parlamentares e pedindo que votem contra essa PEC que está na pauta da Câmara. Muito bem, doutora. Nós temos nosso tempo de televisão, ele já está indo. Nós desde já agradecemos sua gentileza em aqui comparecer mais uma vez ao Justiça e Trabalho para conversar conosco e a deixamos à vontade com os nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite, é sempre importante uma oportunidade de vir aqui falar, esclarecer para a população não só assuntos inerentes à magistratura internamente, mas que refletem em toda a sociedade. Então a gente fica sempre à disposição, a Matra, para vir aqui prestar esses esclarecimentos, tirar dúvidas e conversar sobre qualquer assunto relativo à magistratura. Ok, doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Justiça e Trabalho. Bem, telespectadores, por hoje nós vamos ficando por aqui. Acabamos de conversar com a juíza do trabalho Maria Rita Manzarra, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte. Você fica agora com Profissão Artista. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Até lá. Na faixa dos meus 10 a 11 anos, comecei a estudar piano e fui autodidata, né? Não me formei em música, mas sempre procurei me aperfeiçoar em tudo, né? E hoje eu dou oficinas por todo o Brasil, pelo mundo afora também,
né, de harmonia, de teoria, de improvisação. Exige uma carga horária séria, né, um trabalho sério que você realmente sua. No dia a dia eu trabalho produzindo outros artistas, né, tanto no meu estúdio como em sessões de ensaio, em shows. É um trabalho como outro qualquer, uma profissão como outra qualquer, que exige dedicação, além, logicamente, que todo artista tem na sua essência a paixão pelo que faz. Então você encontra a sua linguagem, o seu caminho, e as pessoas passam a gostar do que você faz. Então isso é a maior recompensa, né? Além, logicamente, do que a música oferece, a gente conhecer pessoas interessantes, lugares fantásticos, né? Eu sou Eduardo Taufik, produtor, arranjador, músico, compositor. Reconheço como missão a música na minha vida.